Olá! Nesta videoaula apresentaremos algumas técnicas de programação voltadas ao uso e configuração do conversor analógico digital do microcontrolador. Até o presente momento, trabalhamos apenas com sinais digitais, porém existem diversas aplicações onde o tratamento de sinais analógicos é necessário, como por exemplo na leitura de potenciômetros, células de carga, termopares, entre outros. O conversor analógico digital é um componente capaz de converter uma grandeza analógica, temperatura, umidade, ângulo, etc., em um valor digital de representação binária. Exemplo, 0B, 01, 001, 001. Todo conversor analógico digital, que vem de ADC, Analógico Digital Converter, apresenta em sua especificação algumas características que definem o comportamento do mesmo. As características mais comuns de um ADC são a resolução, a faixa dinâmica e o tempo de conversão. A resolução é a menor variação analógica que pode ser convertida para uma grandeza digital dentro da faixa dinâmica do sinal de entrada. Ela especifica o número de bits que o conversor vai trabalhar. Imagine um conversor de 12 bits que opera em uma faixa dinâmica de 0 a 5 volts. Bom, para determinar a menor variação na amplitude do sinal de entrada, capaz de gerar uma variação de 1 unidade no sinal digital de saída, devemos primeiramente verificar qual valor decimal representa os 12 bits do conversor. No caso, então, nosso conversor de 12 bits, nós temos aqui o valor decimal de 4096, representado aqui por todos os 1s aqui nos 14 bits disponíveis do conversor. Nós devemos, então, dividir a variação de tensão da faixa dinâmica por este valor. Então, se a gente estiver trabalhando com um conversor aí que tem uma faixa dinâmica de 0 a 5 volts, que foi o especificado, a gente divide o valor de 5 volts por 4096 e obtemos como resultado 1,22 milivolts, que é a mínima variação do sinal de entrada capaz de gerar uma alteração no valor do sinal digital do conversor. Bom, o tempo de conversão é o tempo necessário para se obter o valor digital de saída do conversor analógico digital a partir da aplicação do sinal de entrada. O conversor analógico digital interno dos microcontroladores STM32F103 é do tipo SAR, ou Successive Approximation Register, com resolução de 12 bits e capacidade de multiplexar até 18 canais, sendo 2 deles internos e 16 deles externos. Bom, nesta figura, nós vamos apresentar aqui o conversor analógico do tipo SAR e o seu funcionamento, que foi extraído aqui no caso de um Application Notes da Maxim. Então, nós vamos mostrar aqui agora um exemplo prático do funcionamento do conversor do tipo SAR. Bom, primeiramente, nós vamos aqui trabalhar aqui com um sinal de entrada, né? Um sinal analog in. Vamos imaginar que esse sinal de entrada ele tem um valor decimal de 12. Nós estamos trabalhando aqui, vamos imaginar para simplificar o exemplo, com conversor analógico digital de apenas 4 bits. Então, se a gente imaginar aqui o valor decimal 12, ele pode ser representado aqui por um sinal binário, né? 1, 1, 0 e 0. Essa é a representação binária para o decimal 12. Bom, nós temos aqui o circuito do tipo SAR, né? Ele é dividido, né? Ele é dividido em alguns circuitos básicos. O primeiro circuito que a gente tem aqui é o circuito de amostragem e retenção, né? O track and hold. Chaveamento e amostragem. Nós temos aqui internamente um circuito de retenção do sinal, né, composto aí por um resistor e um capacitor em série para manter o nosso sinal ali armazenado. Nós temos então um comparador analógico desse sinal, que vai fazer a comparação. Nós temos um registrador de aproximação
sucessiva, por isso que vem de Successive Approximation Register, né? Tipo SAR, próprio conversor analógico digital. Nós temos aqui um conversor digital analógico, né, que a partir do valor enviado pelo registrador sucessivo, ele vai gerar um sinal analógico para nosso comparador. Então vamos entender o funcionamento desse conversor analógico digital. Bom, primeira coisa aqui, nós temos que ter uma tensão de referência. Todo conversor analógico digital ele trabalha com uma tensão de referência, né? Vamos imaginar aí, por exemplo, pode ser uma tensão de referência aí 5 volts, que era aquele exemplo anterior que a gente estava citando. Aqui nós temos um comparador que verifica se o valor aplicado na porta VIN, no pino VIN, se ele for maior ou igual, aqui no caso maior do que o valor da nossa porta VDAC, né, do resultado aqui do conversor digital analógico, se ele for maior do que essa porta, então ele gera uma saída aqui no nível lógico 1. Bom, então como que é o funcionamento desse conversor? Então inicialmente, o que ele faz? Ele pega a tensão de referência e divide o valor da tensão de referência por 2. A primeira vez que ele aplica o sinal aqui no nosso conversor digital analógico. Então vamos imaginar a tensão de referência nesse caso sendo a tensão máxima aqui do nosso, vamos dizer assim, a tensão máxima que nós poderíamos aplicar aqui na entrada analógica do nosso conversor. A tensão máxima que a gente poderia aplicar aqui, ela teria um valor decimal, então nesse caso 16, composto aqui então por 4 uns no nosso sinal de entrada aqui. Então esse é o valor inicial máximo. Bom, esse é o nosso valor do VREF, da tensão de referência, né? O nosso conversor analógico digital aqui, né, o nosso circuito aqui, o que ele faz inicialmente? Inicialmente, então, baseado aqui no princípio da aproximação sucessiva, né, esse conversor ele disponibiliza aqui, no primeiro instante, um valor referente à metade da tensão de referência. Então ele entrega aqui para o VDAC inicialmente um valor 1, 0, 0, 0. Valor decimal 8, que é a metade do que a gente pode trabalhar aqui da tensão máxima do nosso conversor analógico digital, da nossa tensão de referência. Bom, então o que ele faz? Ele faz uma comparação. O valor de entrada, valor analógico de entrada 1100, que equivale a decimal 12, é maior do que o valor 1000, que equivale ao decimal 8? Sim, ele é maior nesse primeiro instante do que esse valor. Então, o nosso maior igual, nosso comparador entrega aqui na sua saída do valor binário 1. Muito bem. Esse valor binário 1 ele vem para a nossa lógica aqui do conversor de amostragem sucessiva, e nós já temos de cara aqui na nossa saída, né? Nós vamos ter aqui ao final da conversão, na nossa saída, o bit mais significativo desses 4 bits aqui do nosso conversor, valendo 1. Bom, num segundo instante, então, o que o nosso conversor de amostragem sucessiva, de aproximação sucessiva, ele faz? Ele entrega aqui para o conversor analógico, digital analógico, né? Agora o próximo bit valendo 1. Então ele vai fazer uma comparação agora com o valor binário 1. 1, 0, 0. Muito bem. Então, a entrada analógica nossa aqui, né, está armazenado o valor 12. O 12, nesse caso, né, 1100 binário, é maior ou igual a 1100? É maior ou igual. Então, a saída desse resultado da comparação permanece em 1. Ele faz, então, um deslocamento agora para o próximo bit. Por isso que é aproximação sucessiva aqui nesse caso. Então, no próxima comparação, o que o nosso
cara ele vai fazer aqui, o nosso conversor analógico, digital analógico, ele vai tentar fazer agora, ele vai entregar o valor aqui para o nosso comparador, para a entrada VDAC do nosso comparador, o valor binário 1, 1, 1, 0. Bom, agora o nosso sinal analógico de entrada, ele é maior ou igual a este valor? Não é mais maior ou igual. Então, portanto, a saída da nossa comparação recebe aqui o valor 0. E a nossa saída aqui do comparador aqui, a nossa saída aqui do conversor analógico digital, ela vai começando a ser formada. Então, 1, 1, 0. O nosso conversor digital analógico agora, ele vai tentar fazer uma comparação aqui, ele vai entregar agora aqui na sua saída VDAC o valor binário 1, 1, 1, 1. Bom, que é o nosso decimal 15. Nesse caso aqui, 12 é maior ou igual ao nosso valor binário aqui, 15? Não, não é. Então, nosso comparador entrega novamente aqui sua saída o valor 0. E é formado, então, é finalizada a conversão analógica digital, e a gente pode observar que a saída desse comparador aqui, a saída aqui do nosso conversor analógico digital, né, do tipo SAR, entrega o valor 1, 1, 0 e 0, que é justamente, né, o valor digital que representa o sinal analógico nosso de entrada. Bom, então nós observamos, né, que o nosso registrador de aproximação sucessiva, ele vai movendo os bits, né, no caso, até o bit menos significativo. Ele vai movendo para o próximo bit até o bit menos significativo do registrador. A partir daí, o resultado da conversão ela vai estar disponível para a leitura na saída aqui do nosso conversor. Já o circuito de amostragem e retenção, ele opera através do princípio de chaveamento e carga de um capacitor. Esse é o nosso circuito, então, de amostragem e retenção, composto aqui por uma chave, né? Faz o chaveamento, capture, uma resistência de entrada do próprio conversor, uma capacitância de entrada e um circuito buffer de isolação aqui. Pode ser, por exemplo, um amplificador operacional, né? Aqui é muito importante a escolha de um circuito de entrada de baixa impedância. Por quê? Porque essa resistência aqui, essa impedância, insere com a impedância, com a resistência interna do conversor, ela vai aumentar o tempo de carga desse capacitor. E isso, consequentemente, vai aumentar o tempo total de conversão do nosso circuito, diminuindo a frequência nossa de conversão aí, nossa frequência de amostragem. Nos microcontroladores STM32 é possível ajustar o tempo de amostragem dentro de um range que possibilite trabalhar com diferentes impedâncias de entrada. Isso é muito legal. O tempo de carga, então, ele é dado pela capacitância CAD, multiplicada pela resistência interna do conversor, RAD, mais a resistência ou a impedância do nosso circuito de entrada, RIN. Através da curva de carga do capacitor, CAD, é possível calcular a tensão de amostragem, Vcemp, em função do instante atual T, do tempo de carga do capacitor DC e da tensão de entrada VIN. Então, nós temos aqui uma curva, né, exponencial, característica, né, onde é possível aqui, baseado no nosso tempo de carga do capacitor, em um determinado instante T, nós conseguimos aqui, através dessa curva, calcular a tensão atual de amostragem. E é dado exatamente por essa forma, né? Tensão de entrada multiplicada por 1 menos exponencial elevado aí a menos t, né, que é o tempo atual, né, o instante atual, dividido aqui pelo tempo de carga do capacitor, pela constante de carga do capacitor. Bom, no geral, para alcançar uma pressão razoável, então, como a gente disse, é necessário aguardar um período
superior ao tempo de carga do capacitor. Nesse caso, dos conversores de 12 bits aqui de precisão, esse tempo ele tem que ser maior que 8,32 vezes o tempo de carga TC do capacitor. Porque como ele é um conversor de amostragem sucessiva, né, um conversor do tipo SAR, ele tem que fazer aí várias comparações aí do sinal. Então a gente tem que aguardar pelo menos 8,32 vezes o tempo de carga. Em termos de ciclo, né, isso é dado através de uma tabela, né? Essa tabela a gente pode observar aqui que é a tabela, né, para o valor máximo de impedância de entrada para diferentes períodos de amostragem. Então, olha que interessante. Se a gente tentar fazer uma conversão muito rápida, uma conversão com 1,5 ciclos, né, de amostragem, que equivale aí a um tempo, né, total de amostragem aí de 0,11 microsegundos, a nossa impedância de entrada, o valor máximo dela, não pode passar dos 400 ohms. E assim sucessivamente. Se a gente, então, aumentar aí o nosso ciclo de amostragem, nosso caso, nosso ciclo de conversão, né? Por exemplo, para 55,5 ciclos, nós temos aqui um período total aqui de 3,96 microsegundos de amostragem. E nós podemos, então, trabalhar aqui com a impedância máxima de entrada de 50 kΩ. Aqui nós temos, então, as características elétricas, né, dos conversores analógicos digitais. Nós temos dois conversores para o microcontrolador STM32F103. Isso foi extraído da página 75 do próprio datasheet do microcontrolador. Ele pode trabalhar, então, com uma alimentação de 2,4 a 3,6 volts. No caso, ele pode trabalhar com taxas de amostragem de 0,05 a 1 MHz, né? A nossa capacitância de entrada aqui do conversor, ela pode ter um valor máximo de 8 picofarads. Aquela resistência interna do conversor, ela trabalha aqui com valor máximo de 1 kΩ. Né? A impedância de entrada ela pode ter um valor máximo do circuito de entrada de até 50 kΩ e assim sucessivamente. Então nós temos aqui uma série de parâmetros, né, a partir do próprio manual do nosso microcontrolador. Vamos então abrir a pasta do exemplo 14. Podemos observar aqui neste caso 3 arquivos, então uma biblioteca nova, que é a biblioteca ADC, composta pelos seus arquivos de cabeçalho, arquivo fonte, e um arquivo referente aqui ao código-fonte do arquivo principal do nosso projeto, desse nosso novo projeto. Vamos então no Cocox criar a pasta para essa nova biblioteca, seus respectivos arquivos, adicionar grupo. Vamos então chamar essa nossa biblioteca aqui deste exemplo de, no caso, ADC, né? Vamos criar aqui então a nossa biblioteca ADC. E dentro da nossa biblioteca ADC nós vamos então adicionar os dois arquivos aqui necessários, né? O novo arquivo, né? adc.h. E também o adc.c. Vamos criar então aqui um novo projeto, um arquivo novo principal, deletando do projeto anterior. Botão direito, adicionar grupo. Neste caso, ele se chama aí ADC POT, pois nesse primeiro exemplo nós vamos utilizar aí o potenciômetro multivoltas para poder gerar a tensão de entrada do nosso conversor. E adicionar aqui o arquivo adc pot.c.
Vamos copiar, então, os respectivos códigos fontes aqui dos arquivos. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. dc.h. adc.c. e adcpot. Bom, inicialmente aqui no nosso arquivo de cabeçalho, nós temos a inclusão das bibliotecas necessárias e, nesse caso, 2 protótipos para as funções de inicialização do conversor e de leitura do valor atual do conversor analógico do canal desejado. Bom, podemos observar aqui uma falha aqui com relação ao nosso arquivo de cabeçalho da biblioteca de periféricos ST ADC. Então, nós temos que ir novamente em repositório e buscar aqui, nesse caso, a inclusão, né? Fazer a inclusão aqui do componente ADC da ST. Então, clicamos aqui na biblioteca de periféricos. Adicionado esse novo componente, já vamos lá no arquivo de cabeçalho e podemos perceber que agora está tudo ok. Com relação ao arquivo fonte da biblioteca, é bem simples aqui a nossa biblioteca. Nós temos apenas duas funções, uma para inicialização do conversor analógico. Nesse caso, nós vamos fazer a inicialização do conversor analógico digital 1. Nós temos a possibilidade de se trabalhar com 2 conversores analógicos digitais multiplexados. Então, na verdade, independentes, 2 conversores analógicos digitais, ADC1 e ADC2. E nesses conversores analógicos digitais é possível então multiplexar para se trabalhar com todas as entradas aí em cada um deles, então disponíveis. Então, nesse caso, olha que legal, como nós podemos trabalhar com 2 conversores de forma independente ou mesmo até paralela. Nós podemos fazer a conversão ao mesmo tempo de 2 entradas, de 2 pinos. Então, nós podemos fazer aí no mesmo instante de tempo. Isso é muito interessante. Bom, o que a gente está fazendo aqui primeiramente? Nós estamos aqui declarando a nossa variável com a estrutura de inicialização do conversor, onde nós temos os seguintes membros: o modo de funcionamento, o modo de conversão, o modo contínuo. Nós temos também aqui a fonte externa de trigger utilizado, o tipo de alinhamento de dados, né? E também o número do canal especificado. Bom, fazemos inicialmente a habilitação do barramento APB2 para o periférico ADC1. Vamos utilizar o conversor analógico digital 1 nesse caso. Resetamos os registros do próprio conversor para os valores padrão, utilizando aqui a função ADCDinit. Vamos então fazer a configuração do nosso ADC1. O primeiro parâmetro que nós passamos aqui é o modo de funcionamento. Podemos observar que a gente está passando aqui o modo independente. Se a gente pegar o manual de referência na página 228, como nós trabalhamos com 2 conversores independentes, nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, com o conversor analógico digital 1 como mestre e o conversor analógico digital 2, por exemplo, como escravo. Isso de forma simultânea. Então, quando a gente trabalha de forma simultânea, nós temos aqui, ou mesmo independente, nós temos 6 modos de funcionamento aqui. Então, é muito legal porque nós podemos trabalhar aqui com, por exemplo, a conversão simultânea nos 2 canais, ou uma conversão intercalada, rápida, intercalada lenta, fazendo a conversão primeiro do ADC1, depois do ADC2, novamente do ADC1, então, ou de uma forma independente, que é o caso mais simples e que nós vamos utilizar nesse exemplo. Então, é muito interessante que a gente pode configurar de vários tipos de funcionamento, de várias formas de funcionamento aí os nossos conversores analógicos digitais do microcontrolador. Então, nós vamos desabilitar o funcionamento por scan, ou seja, vai ser feita a conversão de um canal por vez, né? Vamos desabilitar então o modo contínuo, porque não vai ser feita a conversão continuamente. Nós vamos dizer o momento
que desejamos fazer a conversão. Então, nós vamos fazer a conversão por demanda. A conversão ela será inicializada manualmente por software, através desse parâmetro. Nós podemos fazer uma conversão que não seja inicializada simplesmente de forma manual aí por software, né? Podemos utilizar um trigger para isso, externo, por exemplo. Nós vamos fazer um alinhamento com a parte mais significativa no lado esquerdo aí dos bits, né, que é o mais comum. E vamos aqui, no caso, utilizar aqui no nosso sequenciador apenas um canal analógico. Vamos fazer a inicialização de toda essa estrutura para o ADC1. Habilitamos o ADC. Fazemos um reset aqui para fazer a calibração do nosso conversor analógico digital. Aqui é muito importante, porque o que é a calibração nesse caso? Como nós temos aqui uma tensão de referência dado aí pela nossa fonte, pelo nosso regulador de tensão, é interessante a gente fazer a calibração, porque essa tensão de referência ela pode variar o seu nível. Ela pode ter o seu nível ali, num determinado instante de funcionamento do circuito, um pouco abaixo do nível apresentado, sei lá, há 5, 4 dias anteriores. Então, a gente faz uma calibração desse conversor analógico digital para que o nível de referência seja sempre o nível atual da nossa fonte de alimentação. Isso é muito interessante e tudo isso é feito aqui nessas linhas aqui. Então, primeiro ele faz um reset, depois ele aguarda, através daqui da nossa função while, ele aguarda o status de reset do conversor analógico digital, é feita a inicialização, então, da calibração do conversor analógico digital e nós devemos, então, aguardar o final da calibração. Feito isso, nós temos, então, completa a inicialização do conversor analógico digital. E a função de leitura? Função de leitura aqui é muito simples, né? Nós primeiro devemos configurar o tempo de amostragem, do nosso circuito. E nós podemos configurar, como isso já foi mostrado anteriormente naquele quadro, né? Nós podemos configurar aqui com 1,5 ciclos, 7,5, 71,5 ou 239,5. Todas essas variações aqui é possível de se fazer a configuração. E nós sabemos que quanto menor o tempo aqui de conversão, quanto menor o número de ciclos para se fazer a conversão, também é mais rápido, mas a gente tem que preocupar também com a nossa impedância de entrada. Nós temos então que garantir que a impedância nossa de entrada seja menor do que 400 ohms, né, que a gente viu isso lá na nossa tabela, para poder então trabalhar aí com uma amostragem, aí, com uma conversão mais rápida, né? Nós vamos aqui trabalhar então com 1,5 ciclos. É interessante a gente saber que para cada aplicação que a gente for utilizar, a gente tem que preocupar com esses tipos de configuração, né? Então a gente de preferência vai trabalhar aí com tempos de ciclo aí mais lento em circuitos que a gente tem uma impedância de entrada um pouco mais elevada. Através dessa função software start conv command, nós habilitamos aqui a inicialização do conversor analógico digital, ADC1. Aqui nós configuramos qual canal do conversor analógico digital, né? Nós vamos estar utilizando aqui o canal, por exemplo, que a gente vai passar lá no nosso programa por potenciômetro, canal 0, que está conectado à própria porta PA0 no microcontrolador. Bom, isso então a gente viu que é passado aqui na função, né, como parâmetro para a função ADC regular channel conf. Fazemos a inicialização e aguardamos o final da conversão através de uma flag de status, que é a flag end of capture, né, que indica o final da conversão, end of conversion, né. Tem outros tipos de flag também que é possível trabalhar. E ao final, nós retornamos o valor do conversor analógico digital, o valor da conversão, que é dado lá pelo registrador DR lá do nosso conversor ADC, ADC1 ou o ADC2. Já o nosso programa principal, muito simples, temos a inclusão das duas bibliotecas aqui, a biblioteca de atrasos programáveis e a biblioteca do conversor analógico digital, que acabamos de criar. Programa principal, nós declaramos aqui duas variáveis,
um valor analógico do tipo o int 16, bom, mesmo nós estamos trabalhando com conversor de 12 bits, nós temos que ter uma variável aqui de 16 bits para comportar todo este valor disponível do conversor, do resultado do nosso conversor analógico digital, que pode ir de 0 a 4096. Temos uma variável de ponto flutuante, que é a tensão do nosso conversor analógico digital, isso é muito legal, é a tensão ali presente no nosso potenciômetro. Fazemos a inicialização dos clocks no microcontrolador, habilitamos aqui, fazemos a inicialização das rotinas de atraso, a inicialização do nosso conversor analógico digital ADC1, geramos um pequeno atraso aqui para garantir que essas inicializações foram feitas e caímos no loop finito. Aqui no loop finito nós inicialmente fazemos o quê? A leitura, né, do valor analógico do canal 0, e entregamos esse valor para a variável analogval e calculamos o correspondente desse valor em nível de tensão do nosso microcontrolador. Como estamos trabalhando com tensão de referência aí de aproximadamente 3,3 volts entregue pelo nosso regulador da placa de desenvolvimento, nós temos que pegar o valor analógico, o resultado da conversão, converter ele para fazer uma conversão aqui explícita para ponto flutuante, dividimos esse valor por 4096, porque ele vai de 0 a 4096, e multiplicamos por 3,3, é bem simples. Então, se o resultado da leitura do conversor analógico tiver com o valor de 4096, que é o nosso fundo de escala, o valor máximo que a gente pode receber, 4096 dividido por 4096, 1. 1 multiplicado por 3,3 é o próprio 3,3 volts. Damos aqui um atraso de 1 segundo e fazemos todo o procedimento. Então, de 1 em 1 segundo, a gente fica fazendo a conversão analógica digital do canal ADC Channel 0, que é a própria porta PA0. Então, se a gente for lá no nosso esquema elétrico da nossa placa de desenvolvimento, a gente vai perceber que o potenciômetro ele está conectado aqui à nossa linha que chamamos de ADC Pot 1. Nós temos aqui um capacitor também para filtrar o sinal. ADC Pot 1, por sua vez, ele está conectado aqui. Ele pode ser conectado através do Jumper 5 à porta PA0. Bom, então antes de compilar e transferir o projeto, nós temos que se atentar aqui, né, ao nosso Jumper J5 da placa de desenvolvimento, está posicionado aqui em Pot 1, que é a conexão do nosso potenciômetro número 1 aqui, representado por essa parte aqui do nosso circuito. Vamos compilar e transferir o nosso projeto. Vamos posicionar um breakpoint aqui, por exemplo, na linha 27, bem no nosso delay aqui. E nós vamos agora começar aqui, então, a nossa simulação aqui, a nossa depuração do programa. Bom, varrendo todas as linhas aqui, fazendo a conversão uma primeira vez, então nós vamos aqui colocar Run to Line. Nós podemos observar aqui que o valor analógico atual é 289, que é referente a 0,23 volts em nosso potenciômetro. Nós vamos então, com a ajuda aqui de uma pequena chave de fenda aqui, nós vamos modificar um pouco aqui o nosso potenciômetro, vou girar ele um pouco aqui no sentido horário. E vamos ver agora o valor atual, varrendo mais uma vez aqui as nossas linhas de programa aqui, até o breakpoint. Bom, temos que no sentido horário foi feita uma diminuição da tensão. O valor analógico 13, que é equivalente a 0,01 volt, aqui no caso 10 milivolts. Então vamos girar esse cara bastante aqui, várias voltas no sentido anti-horário. Vou girar aqui um número X de voltas no sentido anti-horário, como ele é multi-turn, né? Então a gente tem essa característica. Vamos rodar mais uma vez aqui e vamos ver que o valor atual agora foi para 1719, que é equivalente a 1
2,38 volts. Esse é o objetivo dessa nossa videoaula. Obrigado pela atenção de todos.